de um jogador africano que tem feito enorme sucesso na base do Palmeiras e garantindo expectativa de uma venda muito alta para o futebol europeu. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Vem da Costa do Marfim a mais nova esperança do Palmeiras de venda gigante, milionária para o futebol europeu em alguns meses. Tudo porque Koné, atleta de apenas 18 anos de idade que atua como zagueiro e chegou de forma definitiva ao Verdão no ano passado, tem deixado excelente impressão. Esse jogador foi descoberto pelo Palmeiras quando tinha 16 anos de idade e ainda atuava na Costa do Marfim. A partir daí, existia uma parceria e o Koné vinha de tempos em tempos para o Palmeiras, ele não poderia se mudar antes de completar 18 anos de idade. O que aconteceu no ano passado? Desde então, a performance do atleta no time sub-20 chama demais a atenção. A expectativa é de que ele se confirme ao longo de 2026 como titular absoluto da equipe sub-20, já disputou jogos do Campeonato Brasileiro e estreia na Libertadores da categoria no próximo domingo, para que ao longo dessa temporada seja utilizado no time de cima. João Paulo Sampaio, gerente da base Alviverde, e os demais representantes do Palmeiras nas categorias inferiores apostam demais nesse atleta, imaginando que ele tem perfil, potencial e futebol para ser enorme destaque no time principal e no futuro não tão distante, uma venda das mais significativas. Palmeiras que se acostumou a fazer grandes negócios, como por exemplo em relação a Estevão, Hendrick, Vitor Reis, entre outros. Você já ouviu falar do Koné? Já viu ele jogando? Usa o espaço para comentário e registra também o que você pensa sobre atletas africanos que aos pouquinhos vêm sendo contratados por times brasileiros. Esqueçam de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau! Esse time do Novo Horizontino, ele marca muito, ele não dá muito espaço. O Palmeiras teve alguns lances mesmo, como esse do Marlon, né, que ele consegue uma bola longa, achar o Sousa lá na frente. Teve que jogar muito dessa forma, porque o Novo Horizontino é um time muito físico e marca os 90 minutos. Lateral direito, orelhudo, né? Olha, impressionante. Antes, seu Zé Ruela, desculpa, Veloso, eu fui meia, fui meia, mas você tá aqui, o cara vai lançar lá, olha ali, irmão, se você faz isso aqui, ó, só isso, o jogador tem que ser inteligente. Pô, e se ele dá um passinho só, ó, se ele faz isso aqui, ó, tá olhando lá, ele tá aqui. Tá desse lado. Ele tá desse lado aqui. Pô, você tá olhando lá, você tá ali. Eu tô um pouquinho. Faço assim, ó. Antes do outro, tá impedido, irmão. Mas aí, falta de inteligência. E aí, Veloso, vambora. Aí, ó, tá aí, ó. O Novo Horizontino exigiu muito do Palmeiras ontem. É um time que marca muito. Igualzinho, Veloso. Marcou, vai no Novo Horizonte. Você vê, o Corinthians teve E vai poucas ser a mesma oportunidades. coisa lá, O Novo Veloso. Horizontino também. Então vai ser um jogo muito equilibrado pela marcação que o Novo Horizontino exerce os 90 minutos. E o Palmeiras, depois desse gol, esse foi o primeiro chute a gol. Isso. Aos 30 minutos. Primeiro chute a gol do Palmeiras, que foi o gol. Aos 30 minutos jogando no Allianz Parque, hein? Aos 30 minutos, mas fez o gol. Em Barueri. É isso que o Palmeiras... desculpa, Barueri, Arena Barueri. Barueri. Aí Não, depois... não é do Palmeiras, é da Leila. É da Leila, Crefisa, a Arena Crefisa. Crefisa. Aí depois ainda teve o lance do Alan logo em seguida. Quero Aí ver ela que ela sair do Palmeiras, o que ela vai fazer, o que ela vai mandar de jogos aí. o Palmeiras precisa aprender a matar jogo. Foi assim contra o São Mas Paulo. eu acho que foi assim ele criou contra o muito Fluminense, pouco ontem, Foi velho. assim contra o Fluminense. Mas teve a jogada do Alan e logo em seguida ainda teve a do Murilo. O Murilo estava sem marcação de cabeça ali. É que ele errou a cabeçada, Veloso. Ele tentou Olha que ele foi dar no cabecear contrapé aqui, do goleiro. Ele errou a testa. Saiu Foi- longe. Acho que foi aqui, né? A É, bola foi vem, assim. Se ele cabeceia aqui, ele faz o gol. Quando ele foi cabecear aqui, Ela saiu pegou pra lá. aqui, ela saiu lá na lateral. Não foi? Sozinho, foi. É. E ele estava sozinho de frente pro gol. E o Palmeiras precisa matar esses jogos, principalmente numa final do campeonato. Souza, o que achar do... O que você pensa em relação ao jogadorzinho, muito jogadorzinho, o que ele faz na hora de bater o pênalti? O goleiro vai sair. Mas como que você sabe? Alguém pode me explicar? Precisa combinar com o goleiro. Não, você Precisa combinar com o Como é que você goleiro. sabe? Como é que alguém sabe? Só quem é especialista. Quem olha o goleiro. Djalminha, Ailton Lira, Louco Abreu, Marcelinho Carioca, que deitava esse tipo de pênalti e não era por cima que o Marcelinho batia. O Marcelinho vinha e dava chapadinha, que é difícil de... Mas olhava o goleiro. Quando um cara como esse vai e abaixa a cabeça e aí ele chuta a bola forte, E aí o Carlos Miguel, o Veloso vai falar, o Carlos Miguel vai e pum, parou. Tirou. Como é que você pode bater um pênalti? Você tem que bater um pênalti na certeza com um cara desse em cima, do lado esquerdo, ou em cima, do lado direito. Você não pode ter isso do pênalti. Sabe o pênalti, Cascão? Latino, pênalti. Queria só o pênalti agora aqui, fazendo favor. A batida do pênalti, não o pênalti que eu tô... Isso.
a batida do pênalti. Dá uma olhada, ó. Primeiro, volta pra mim aí. A hora que der pra voltar. Sabe por que que ele erra? Porque ele acha que o goleiro vai sair. Ó, vocês aí que tá assistindo, vocês da ESPN, vocês da Sport TV, presta atenção no cara que bate. Volta de novo pra mim aqui, ó. A cabeça, vai devagarzinho, vai devagar. Ele não olha o goleiro, ele parou aí. Ele não olha o goleiro. Não. Ele não olha o goleiro. Ele não vê, ele não sabe. Aí o que fez o Carlos Miguel? Olha só o Carlos Miguel. Agora solta a bola. Olha o Carlos Miguel, ó. Ele até ia um pouquinho pro lado direito. Ele até ia. Mas bem pouco, Veloso. É. Aí, ó, dá uma olhada, ó. A bola ó, vai um pouco pro lado direito. Ó, exatamente, ó. Ó o cara, ó. Ele vai bater, ó. Bateu. Ele tá achando que ele vai sair, olha lá. Ele bate no meio. Uma teta. Não pode jogador, num jogo como esse, bater um pênalti assim. O que você pensa disso, Souza? Não pode, né? Parece até a sensibilidade, né, do Carlos Miguel, que ficou no meio do gol, né, Veloso? Difícil. Provavelmente deve ter visto o nervosismo do Robson. Exatamente. O nervosismo... A verdade, quando você faz isso, é que você tá cagado. Isso é verdade. É. O cara que vai bater um pênalti como esse, primeiro ele não tem a firmeza de bater o pênalti e não tem a convicção. Primeiro ele acha que o goleiro vai sair. Mas precisa combinar com o goleiro. Precisa. Precisa combinar com o goleiro. Né? Pato, com Dida. Lembra? combinar com o Pato, com Dida. Lembra o jogador, eu não sei de que time. Memphis deu a cavadinha no Lembra Walter. com o Walter. Yuri Alberto Lembra o também. Cássio. Yuri. Lembra o Yuri. Você tem que combinar. Um jogo desse, que tá 1-0 pro adversário. O que eu tenho? Eu tenho que fazer o pênalti naquilo que eu treinei. O que eu treinei? Lá, diagonal. Lá em cima. Não. Aí quando eu tô nervoso e eu pipoco na frente do Carlos Miguel, aí eu penso comigo assim, eu acho que ele vai bater no lado esquerdo. Eu vou bater no meio. Mas tem que avisar o goleiro, né? Tem que Craque, combinar com ele. Craque, e outra coisa, né? Se tem um campo que dá pra você bater rasteiro no campo, É o sintético, que é mais rápido, entendeu? Muito mais rápido. Muito mais rápido, entendeu? Então, a sensibilidade do Carlos Miguel, provavelmente o Carlos Miguel já sabia que ele ia bater no Vou meio. falar, hein? E vou falar, o Carlos Miguel foi tão macho, porque se ele der um tapinha só, o Carlos Miguel Não chega mais. não chega na bola. É difícil o que ele fez. Não é muito difícil. Você tá numa Eu final vou deixar de pra você no campeonato. final. Então vai. Vai, Souza. Então, se fosse uma cavada, você até entenderia, sabe? Deu uma cavada no Isso, meio, mas um chute no meio dessa forma aí, em uma final contra o Palmeiras, cara. Isso é grotesco. cara, você... Não tire os méritos do Robson, que é um cara Não. voluntarioso, artilheiro, mas Artilheiro não ainda. pode. Desculpa, por não tudo pode isso- bater o pênalti desse. É por causa disso que a gente tá falando sobre ele. Por causa disso, porque ele é o artilheiro do campeonato e o cara vai bater um pênalti desse num campo sintético. Rosinei! É isso mesmo, craque. Agora, o Robson, ele dá uma entrevista e ele fala que ele bate daquele jeito. Se ele bate daquele jeito, e é justamente por isso o Carlos Miguel espera, né? Porque já sabe que ele vai bater no meio do gol. Cara, né? se ele bate da força que ele bateu, em qualquer dos cantos ele faz o gol. Não precisa nem ser no Exatamente. Não precisa nem sair. É. Se o Carlos Miguel tá parado, não precisa nem ser Não no precisa, canto. porque o Carlos Miguel É só ele tirar foi um metro inteligente e dele. ficou parado. Rosinei. Exato, é por isso, né? O Robson fala, eu bato desse jeito. Então o Carlos Miguel, já conhecendo e sabendo que ele bate desse jeito, esperou até o último. Desgraça, hein? Uma desgraça. De um lado ele fazia o gol. E o Carlos Miguel foi muito, muito inteligente. Que ele Qual esperou foi, até o último. desculpa, Rosinei, qual foi, Veloso, a grande virtude do Carlos Miguel de ele ter esse entendimento? Cara, é sangue frio demais, né? Sangue frio. Você tá numa final de campeonato, sai um pênalti, aquela adrenalina do jogo, do pênalti, do lance ali. O jogador vai pra bola, o Robson tá chegando na bola, e você fica parado, é muito difícil tomar essa decisão. Essa câmera, eu acho que é do juiz, Do né, árbitro. Cascão? É muito difícil tomar essa decisão, porque você quer reagir, você quer ir pro lado, você quer tentar fazer a defesa. Porque se ficar parado, a única chance de pegar é isso aí, se ele acertar o goleiro. Se ele acertar o goleiro, você pega, porque se ele botar 1 metro para um lado, 1 metro para o outro, não tem tempo de reação. Então o Carlos Miguel foi muito sangue frio de ficar parado depois da batida, esperando. Normalmente o goleiro sai mesmo. Ainda mais uma final de campeonato. Vamos. Qual a ideia do Novo Horizontino em relação ao Rômulo? Parece que ele vai jogar, Deve jogar. né? E qual a ideia do Rômulo jogando? E aí você tem que abafar mais. Você tem que ter mais condição. Porque o que tem que fazer o Novo Horizontino? A mesma coisa que fez com o Corinthians, que eu tava lá em Novo Horizonte. 1-0, ganhamos o jogo. Porque o Novo Horizontino precisa fazer 2-0. Mas era pênalti. Então, mas eu tô pensando, eu tô comentando no jogo, eu tô comentando para eu ter chance para disputar o título. Então, o Novo Horizontino precisa se expor muito para fazer 2. Não.
O Novo Horizontino, se fizer 1-0, é a mesma coisa que eu posso. E eu vou pros pênaltis. Tem condições disso ou não, Souza? Tem, com certeza. Já provou isso já. E não foi contra time pequeno, não. Foi contra time grande. Isso. Tirou o Corinthians, tirou o Santos, fez 2 gols contra o Santos. Então é um time de qualidade, um time que não se expõe. Não, Santos e RB tirou. não vai se expor tanto, não. Não é um time que se expõe tanto, não, tá? Ele pressiona, mas assim, com um sistema bem definido no setor defensivo. Você pode ver Se o Rômulo tivesse, ele batia o pênalti, hein? E o Abel deu mais um ânimo pro Rômulo, né? Rômulo, é verdade. O que o Abel deu mais falou? um Rômulo, porque ele criticou o Rômulo, né? Mas o que o Rômulo fez? O que o Rômulo tem? Por que ele criticou o Rômulo? Ele disse que o Rômulo não foi bem no Palmeiras, quando estava com o Palmeiras. Mas não jogou. E disse que ele também não foi bem no Ceará. E ele foi irônico, né? Parece que ele só joga no Novo Horizontino. Falou que a zona de A conforto zona de dele é no conforto, É Novo Horizontino, então... Tem isso aí, Cascão? Então tem mais um... Ou vocês não pegaram isso? Se vocês não pegaram isso, não precisa botar esse cara falando. Então, qual a se eu- ideia? se eu torcia pro Novo Horizontino- Se eu sou o Rômulo, Agora eu tô torcendo eu pro não Rômulo. bebo água. Eu pago pra água jogar. você Não, bebe só. Se eu sou o Rômulo, não faço amor. Porque se você não fazer amor, você fica bravo. Você fica louco. É verdade. Não sei se você pensa assim. Você não faz amor, você fica... Cara, tô me trancando. Você faz... Você imagina, não escova o dente. Hoje que dia que é? Quinta. Sexta você escovar o dente. Sábado você escovar o dente. Eu só vou escovar o dente depois do jogo, domingo. Na verdade, não converso com ninguém. Eu tomo banho mais ou menos. Sabe aquele banho tcheco? Sabe? Aquele tchecos que você faz, Souza? O que o Cascão, vai? Pega a mania do Cascão e não toma banho. E aí, Rômulo, faz o gol. Faz o gol pra ir pra final. Porque o que ele falou de você, e eu não sabia disso, porque eu não escuto entrevista coletiva, nem na rádio, e não gosto aqui também, não gosto de colocar, porque a gente não acrescenta muita coisa daquilo que a gente enxerga do jogo. Agora, o treinador faltar com respeito com o Rômulo, que é bom de bola, bom jogador, e ainda colocar o que ele não fez bem, e que o zona de conforto... Então, a sua zona de conforto, Rômulo, é aí em Novo Horizonte. O que você pensa disso, meu querido Rosinei? Craque, realmente fez muita falta ontem o Rômulo para a equipe do Novo Horizontino, mas é um jogador que o Novo Horizontino, já que é a zona de conforto dele, que o Novo Horizontino pague para que ele jogue contra o Palmeiras, porque realmente ele fez muita falta. É um jogador que dá uma dinâmica. 2 é muito dinheiro pro Novo Horizontino, cara. Sabe quanto vai dar a renda lá? 1.200.000. Agora é um só. É 1 milhão só Então, agora. não, agora é 1 milhão. Então você vai ter que dar a renda e aí fica isso. Se eu fosse o Novo Horizontino, eu daria 1 milhão pro Palmeiras para jogar, ainda mais depois que ele falou que o time do Novo Horizontino é 5ª divisão. Tem as duas, fala aí, Cascão, porque se... Eu sei que vocês estão pegando, que vocês não viram, que vocês não escutaram aí, né? É impressionante, cara. Eu não tinha visto isso porque eu não vejo coletiva. Mas você não pode, né? Como profissional, você não pode falar mal de um ativo que é do próprio clube, né? E de um atleta de futebol, né? Bom de bola, cara. Bom de bola e não teve tanta... Eu tenho certeza, se o Rômulo tivesse as oportunidades que tem... Quem joga mais, Rômulo ou Souza? O Rômulo. Pra você, O viu? Rômulo também, ele não teve oportunidade do Palmeiras. Quem joga mais, o Rômulo ou aquele que veio lá de Facundo Torre? Quem joga mais? Rômulo. O Rômulo. Agora, se o treinador não deu chance pra ele, que é um direito do treinador, não tô tirando esse direito, não. É você que inventou a bola.